partir de hoje estamos começando mais um novo projeto aqui na UERN TV, Diálogos Contemporâneos. Estaremos semanalmente nesse encontro pela TV, também pela internet. Desde já a gente agradece a todos que puderem nos acompanhar para esse projeto que a gente vai falar hoje na primeira exibição do programa. E a gente já pegou uma colinha aqui dos nossos convidados que daqui a pouco a gente vai mostrar, e a ideia é justamente a gente trazer um pouco dessa informalidade para discutir temas que são extremamente sérios, mas que dentro da nossa linguagem televisiva e também da internauta a gente quer traduzir ao máximo para que todos possam entender. E aí a gente diz o seguinte, que desde Freud até Bauman, que são dois grandes nomes do pensamento, dentre outros autores, é percebida a preocupação em compreender o mal-estar do sujeito na contemporaneidade, que vive nesse mundo de incertezas, metamorfoses, desafios e perdas de referencialidades. E a gente vai explicar todos esses termos ao longo da série, que aparentemente são termos que muita gente não tem acesso e não tem conhecimento, mas a gente justamente vai explicar. E aí a gente vai dialogando junto com você, telespectador, internauta, para que a gente possa debater temas como ansiedade, medo, culpa, liberdade, segurança, vergonha, amor, sexualidade. Por aí já se tira o cardápio que a gente vai ter ao longo desses programas. E a gente hoje vai falar sobre inquietações, dúvidas e sintomas, o mal-estar na contemporaneidade. Agora sim a gente já começa a falar sobre isso, apresentando os nossos convidados. Temos aqui o Dr. Ailton Siqueira, que é sociólogo, olha aqui o que eu coloquei, sociólogo, psicanalista, professor universitário, pesquisador, palestrante e muito mais. Apesar que ele é bem modesto, vocês vão ver, mas é tudo isso. E também a doutora Julita Sena, psicanalista, pesquisadora, professora universitária e que vai também nos abrilhantar com muitas colocações aqui que são extremamente interessantes. Então a gente espera que nesse mergulho, nessa viagem que vamos ter nessa série ao longo de 15 episódios, vocês possam ter realmente muito conhecimento e muitas informações. Então, obviamente, a gente sauda inicialmente nesse mundo de internet que não tem bom dia, boa tarde, boa noite, saudar vocês para a gente poder começar. Sejam muito bem-vindos ao Diálogos Contemporâneos. Fabiano, obrigado pelo convite, e nessa aposta de fazer um projeto dessa natureza, um projeto que foi oriundo de uma disciplina de pós-graduação da qual você participou. A proposta que a gente levou para a sala de aula, eu e a professora Julita, era um pouco trazer dessas inquietações, desses sofrimentos, desse mal-estar que hoje a cultura de todos nós passamos de uma forma ou de outra. Então, acho assim, é um projeto extremamente interessante, ousado e necessário. Então, eu quero dar os parabéns a você por ter colocado isso como uma aposta acadêmica de popularizar essas discussões no momento em que a gente está precisando entender aquilo que acontece com a gente, aquilo que está acontecendo com as nossas relações. Por que nós estamos passando por certas situações, por certos problemas, como lidar com isso, como é que nós nos colocamos diante disso? Como é que nós podemos criar outros tipos de relações? É possível criar outros tipos de relações sem pensar sobre o seu papel nessas relações que você ocupa? Que sociedade é essa que nós vivemos, que está produzindo um conjunto de relações e de sujeitos que estão desorientados, confusos, medrosos, não sabem o que fazer, não sabem se entender, não sabem se expressar, querem fazer uma coisa e fazem outra, não tem noção do que querem, tem medo do que deseja, do que sente. Então, a temática inicial e a nossa proposta, eu e Julita, quando a gente pensou na criação dessa disciplina, era pensar um pouco sobre isso. Que causa mal-estar na gente, que a gente está chamando de... São os sintomas do dia a dia, os sintomas contemporâneos que a gente está vivendo. E eu acho aí, ao longo dos 15 programas, a gente vai poder realmente... discutir algumas coisas dessas questões mais de forma mais específica. Tranquilo. Seja bem-vinda, Julita. Eu, inclusive, nessa informalidade, eu queria saber, te chamo quem? Doutor, doutora, senhor, senhora, você. Como é que a gente vai... Só não chamo senhor e senhora, Então tá certo. Então vamos de você. Mas você também está bem. Tá bom, né? Tá tranquilo. Seja bem-vinda, Julita. Muito obrigada, Fabiano. Quero agradecer, de fato, o convite, Parabenizar também pela abertura de um espaço como esse, para a gente poder estar conversando, discutindo
discutindo, debatendo esses temas, saindo das salas de aula e poder realmente chegar a outros públicos, a outros espaços, enfim, como a Ailton falou, né, para tornar essas discussões não só mais popularizadas, mas também mais acessíveis, a partir do que a gente pensa, do que a gente discute, do que a gente faz. Ailton falava sobre essa questão de pensar um pouco como é que está a dinâmica das nossas relações, do nosso funcionamento, enfim. E penso que a intenção é realmente essa, a gente poder provocar, a gente poder problematizar o nosso modo de viver e de operar no mundo na contemporaneidade, né? E aí registro também que fico feliz por ser a única mulher compondo esses encontros. Acho importante frisar isso, né? Pelo menos aqui na mesa, enfim. E, de fato, assim, acho que isso realmente já vai sinalizando algumas coisas do que vem pela frente. Você falava sobre vergonha, sobre ansiedade, né, sobre as dificuldades das formações dos vínculos, enfim. E aí eu gostaria também de enfatizar que o nosso trabalho, né, a nossa intenção é a gente também poder legitimar as nossas experiências, nossas emoções, os nossos sentimentos, né, e poder sim questionar por que algumas coisas não são autorizadas nos tempos de hoje, por que as nossas experiências são tão questionadas, por que os nossos sentimentos são tão silenciados, né, oprimidos e reprimidos. Então a intenção é a gente realmente poder abrir um espaço para estar conversando sobre isso. Muito obrigada. E me chame como você quiser, mas menos de senhora também. E mais ainda um reforço, lembrando, não está aqui como auxiliar, é uma mulher protagonista. Essa coisa de mulher ser auxiliar não dá, viu, Ailton? E outra coisa, Fabiano, ela coloca isso da mulher, mas foi uma coisa que nós colocamos desde o início. Esse programa sem ela não acontece, né? A disciplina foi ministrada aos dois, e com um ótimo grau de entrosação e de diálogo. E se é para transformar isso em um programa, é a mesma coisa, né? Julita não é somente uma parceira, é cúmplice das ideias. Tá? Certo. Ailton, eu fiz aqui algumas perguntas, recebi outras sugestões, mas eu vou querer, para a gente abrir esse diálogo, já que a gente começou a falar em gênero, existe de certo modo hoje uma doença da sociedade, uma disputa fora do comum com essa questão de gênero. A gente vê muito a questão do próprio feminicídio. O feminicídio teria uma veia em, por exemplo, o homem não aceitar a palavra não, ou a negatividade. O homem foi muito acostumado a sempre receber o sim. Tem a ver isso? Que tipo de doença a gente vive hoje com essa guerra dos gêneros que a gente tem presenciado aí nesse mundo contemporâneo? Olha, se você fala em guerra, guerra já não é bom, né? Eu acho que guerra dos gêneros não é bom para nenhum dos gêneros. Eu acho que a palavra guerra, Fabiano, ela diz muito respeito a incompreensões, a medos que estão por trás, né, a dúvidas e inseguranças. Né? Eu acho que todos nós estamos numa sociedade com muitos traumas, com muitos problemas, e que isso no feminicídio, que tem que ser combatido, o que você chama de guerra de gênero, isso é sintoma de uma outra coisa que está por trás. Né? Por trás de uma pessoa que pratica o feminicídio, existe uma história dessa pessoa que leva ela a esse tipo de ação, né? Que tem que ser combatida, mas também tem que ser compreendida, não para aceitar, mas para saber o que fazer com isso. Né? Então, veja, eu acho que quando a gente se coloca homem que briga com mulher, um gênero que briga com o outro, todos nós saímos perdendo. Eu acho que a injustiça, a violência, o preconceito, a discriminação, o racismo tem que ser combatido. Né? De uma forma ou de outra tem que ser combatido. E a gente tem que compreender quais são as raízes e de onde é que vem isso que está gerando esse tipo de comportamento, de guerra, de violência o tempo todo. Né? Eu acho que é um assunto muito profundo, Fabiana, esse que só para essa questão daria mais para ter mais 15 programas. Exatamente. 15 programas, e um dos nossos grandes desafios vai ser esse, justamente a gente tentar sintetizar com temas que são extremamente complexos, que estão aí com muita bibliografia para estudar, muita pesquisa. Mas a gente vai tentar falar um pouco sobre isso. Julita, com relação à ansiedade, que é outro tema que a gente estava colocando aqui, a ansiedade das pessoas hoje, ela chega a ser uma doença mental que preocupa muito. Como é que você vê nos seus estudos a questão da ansiedade? Então, Fabiana, eu diria que a ansiedade, quando você pergunta, né, se chega a ser um adoecimento, um transtorno, enfim, eu diria que também,
né? Mas aí já faço um elo com o que Ailton trazia, pensando sobre a questão do gênero. Em que sentido? A gente precisa também entender o que é que está por trás disso, ou o que é que está nas raízes disso, né? A gente vive no contexto contemporâneo, por exemplo, de muito trabalho, de falta de tempo, né? De muita exigência, de muita produtividade, de muito estudo, de falta de oportunidades também, né? Então, se a gente olhar de uma perspectiva macro, olhando assim para o horizonte, talvez a gente vá encontrando muitos elementos que, de certo modo, vão dando embasamento para todos esses transtornos, não só para a ansiedade, né? Então, é interessante a gente poder olhar sim para o diagnóstico, para o sintoma. Eu penso que diagnóstico é algo importante, porque vai nos dando algumas diretrizes, mas é interessante também a gente entender que o diagnóstico, ele não é só um diagnóstico, né? Ele tem algo a dizer sobre aquele sujeito, ele tem algo a dizer sobre aquela pessoa, enfim, ele tem uma base, ele tem uma raiz, e é lá onde a gente precisa chegar. Aí uma coisa, Fabiano, que você falou assim, do medo, né, do homem que pratica o feminicídio. Veja, você tem razão numa coisa, nós temos uma cultura onde ficou em lados opostos, em oposição, o masculino e o feminino, né? Então você diz, o homem não está acostumado a receber o não. Eu acho que ninguém está muito acostumado a receber o não, porque não vem com a ideia de reprovação. E todo mundo está procurando, pelos outros, seja por quem for, ser aprovado, ser valorizado e reconhecido. Então o não parece que destrói isso. Quando você tem uma masculinidade construída em cima da autoafirmação e da confirmação dos outros, onde você tem dos outros a aprovação, valorização e reconhecimento, quando alguém dá um não a você, você passa por uma noção de que parece que você está se desestruturando, deixa de existir. Então, o que é que provoca como consequência disso? Provoca uma reação de violência. Ou seja, a violência ela vem em decorrência de quando você se sente acuado, quando você se sente diminuído, quando você se sente ameaçado. Então, o não é somente um não para certas pessoas. O não é uma ameaça, é uma negação da existência dela. E como você não sabe trabalhar com isso, porque os homens nunca tiveram muita capacidade, como as mulheres tiveram, de lidar com isso, com essas emoções, as reações são as mais diversas possíveis. Entre elas, chegamos ao extremo, é o feminicídio, né? Eu odeio aquele que não me dá o que eu espero para existir. Ou que ameaça o meu lugar, né? O que sempre foi meu. E aí, assim, historicamente a gente sabe que, de fato, as mulheres, elas foram muito oprimidas, elas foram muito negligenciadas, subestimadas, né? Então, quando elas começam a ganhar uma certa visibilidade, quando elas começam a conquistar alguns espaços, isso eu acho que é um discurso até um pouco clichê, mas talvez a gente precise repetir, até a hora de se elaborar, né? Quando ela vai realmente chegando a esses campos que até então ela não tinha chegado, elas começam a ser retaliadas, elas começam a ser violentadas, elas começam a ser negadas, enfim. Então, quando você traz isso do feminicídio, talvez o sintoma tenha muito a ver com essa questão da negação, né? Não é mais um espaço que é só meu, desse homem, não é mais um contexto que só eu dou conta enquanto homem, né? E aí eu passo a conviver com outras figuras que não são mais só figuras masculinas, né? Eu passo a ser liderado por uma figura feminina, por exemplo. Então, isso entra em choque com algo que é muito histórico, né? Então, essa perspectiva do machismo, da misoginia, a gente sabe que é um elemento muito histórico, tá aí na nossa cultura, na nossa história, não só aqui do Nordeste do Brasil, mas é uma questão global, né? Então, enfim, é um processo também de desconstruir muita coisa, tanto no individual quanto no coletivo. Ok, e lembrando aqui que a gente vai ter esses programas, né, num tempo que a gente entende já que relativamente curto, porque vocês estão vendo aí como realmente os temas são atrativos. A gente vai fazer ele direto, inclusive esses episódios sem o intervalo, justamente para que a gente pegue, como se diz, no embalo cada ritmo, né, de perguntas. E vocês falando aí, a Ailton falou uma palavra, existir. Aí eu trouxe para uma temática que vai puxando uma coisa, vai puxando a outra. Na internet, né, as pessoas precisam mostrar que existem, né? Que coisa louca é essa de, por exemplo, ver profissionais renomados fazerem, né, trends, memes que são extremamente, para alguns até bizarros, mas que estão lá na internet. Como é que, do ponto de vista da psicanálise, dessa relação social, vocês veem essa questão de precisar dizer que existe?
Olha, existir é uma necessidade ancestral nossa, né? A criança nasce já procurando existir para alguém, né? Julita sabe disso perfeitamente bem, acho que você sabe disso também. É o famoso estágio do espelho que está lá na constituição do sujeito. Se não olham para mim, eu não existo. Né? Nós temos autores, e você acho que eu presenciei um pouco isso lá na universidade, de que nos primeiros momentos em que as crianças nascem, nos primeiros meses, a mãe amamenta e a criança já busca o olhar da mãe, porque a correspondência desse olhar dá para ela um lugar de pertencimento no seio da mãe, portanto eu existo. Eu desenvolvo o sentimento de existência quando percebo que alguém está me olhando, porque o olhar dela diz onde eu estou. Cria em mim uma noção que não existiria sem esse outro. Porque a noção do eu só é construída pelo olhar do outro sobre mim. Então, se não tem olhares do outro sobre mim, eu não sei com quem eu sou e nem onde estou. A ideia de confusão e a série de problemas que pode ser desenvolvido ao longo da vida se estabelece. Não ser percebido causa não ser incômodo. Percebido. Então, veja, hoje nós estamos procurando na internet, de uma forma exagerada e doentia, as mesmas coisas que nós sempre procuramos desde a constituição do bebê. Nós estamos procurando o olhar dos outros. E esse olhar dos outros não precisa mais ter o contato face a face. Esse olhar dos outros vem por likes, vem por dancinhas, vem por performance, porque as pessoas acham que por meio da performance e da quantidade de seguidores... Vai ser validado. Você vai estar tendo aquilo que você tem com o olhar cara a cara. Né? Então, assim, veja, no fundo, enquanto mais uma pessoa precisa de likes, enquanto mais ela precisa de seguidores, enquanto mais ela precisa ser aprovada ou referenciada, mais ela está demonstrando um certo vazio e uma certa carência de si mesma. Porque enquanto mais olhares eu pretendo alcançar, mais carência eu tenho de mim mesmo. No fundo, essas pessoas têm sucesso, mas não têm realização. São coisas completamente diferentes. Eu tenho o olhar de todos, mas muitas vezes me sinto sozinho, confuso e perdido. Então, se eu não tenho vários olhares me olhando, eu volto para o vazio, para a noção de desreferencialidade, de não pertencimento, fico alheio porque eu perco a noção de mim mesmo. Assim como o bebê perdia a noção dele próprio, se a mãe não olhasse para ele, a mãe desse bebê hoje que cresceu é a internet, é o mundo virtual. Sim. E por falar nisso, Julita, as pessoas perderam a vergonha com a internet ou é apenas uma zona de conforto, porque é virtual? Porque lá... Tem esse elemento também, mas eu gostaria também de fazer um link entre a sua pergunta com o que a Ailton estava trazendo, tá, Fabiano? Tranquilo. É curioso porque a gente está falando sobre algo muito primitivo, né? Quando a Ailton vai lá para o bebê, enfim, né, que está lá no colo da mãe, eu vou colocar colo, não vou colocar exclusivamente só o seio, né? Porque tem muito essa coisa, isso, do estar ali com alguém, de alguém que está lhe dando uma sustentação e lhe permitindo uma sobrevivência, né? Para você estar no mundo, para você sobreviver, atendendo às suas necessidades mais básicas. Então, o bebê ele tem muito essa característica. E aí, quando a gente vai para os tempos de agora, e que a gente chega a essa internet, a essas redes, a essa dinâmica, enfim, eu não sei se é uma perda de vergonha, né? Ou se é uma outra exigência que foi estabelecida para que eu possa sobreviver nesse mundo. Outra né? estratégia. Exato. Né? Então, assim, não é mais eu estar ali sendo alimentado, cuidado, ninado, é uma outra dinâmica, é um outro mecanismo para eu me perceber enquanto sujeito, como alguém que está aí nesse mundo. Até né? porque presencialmente a vergonha pode continuar. Exato. Então, assim, de todo modo, tem essa questão de que a tela, ela me protege de alguma coisa. A tela me dá uma sensação de controle, em que eu posso pausar, eu posso editar, eu estou ali só diante bloquear de uma... você. Bloquear, sim, né? Apagar o seu comentário, enfim. Eu posso estar contando, né? Então, é uma outra dinâmica que se relaciona um pouco com essa perspectiva. Eu não sei se é uma questão exclusivamente de existir, ou por que não dizer até mesmo sobreviver, né? Já que a gente faz esse elo com o que é tão primitivo nosso. Porque parece que se eu não tiver aquilo, se o sujeito não tiver aquilo, ele descompensa, ele não suporta, né? Isso acaba sendo um elemento, por que não dizer, de angústia. Eu publiquei algo que não foi visto, eu fiz algo que não foi curtido, enfim. Então, precisa de algo que dê uma sensação também de sobrevivência, de subsistência a partir daquilo. E nessa dualidade, as pessoas estão mais inseguras de um modo geral, Ailton?
elas estão tão inseguras, Fabiano, que recorrem a esse tipo de estratégia que a Júlia estava falando. Né? Por exemplo, assim, veja, você falou em famosos e pessoas conhecidas que recorrem a isso. Ora, se elas estão recorrendo a isso, elas estão muito mais vulneráveis e medrosas do que qualquer outro que não recorre a isso. Por quê? Porque a ideia de vulnerabilidade dessas pessoas psicológicas, emocionais, subjetivas é tão grande, porque elas ficam dependentes disso. Elas ficam carentes, dependentes disso. Então, elas fazem de tudo, em alguns momentos, Julita, até mesmo coisas que são vergonhosas para manter à distância aquilo que para elas seriam os alimentos dos afetos dela, né? Meus afetos são mantidos por esse tipo de estratégia, por seguidores, pelo like, pelos comentários, ao ponto, Fabiano, de suportar até mesmo comentários e críticas destrutivas. Mas para eles se alimentam disso. Então, veja, uma pessoa famosa que está nessa situação, ela está dizendo uma outra coisa, que o nível de carência dela, de instabilidade emocional, de vazio existencial, é extremamente profundo. Assim como uma pessoa precisa de um medicamento para se controlar, para suportar a dor, eu fico me perguntando se essas pessoas também não usam essas estratégias virtuais de aplausos, de reconhecimento e de seguidores, também como uma espécie de remédio para suportar a sua própria dor. Sim, né? É interessante pensar sobre isso, Ailton, porque, perceba, Fabiano falava sobre pessoas renomadas, né? Você traz essa questão dos famosos, enfim. Os famosos, eles têm uma especificidade que, a grosso modo, eu diria, eles vivem, de certo modo, da imagem, né? Eles vivem, em alguma medida, disso. Mas uma coisa que me preocupa também, e principalmente, talvez, eu estou puxando um pouquinho para o meu lado, quando eu vejo profissionais do campo psi, né? Alimentando isso. Porque, perceba, o nosso compromisso ético, seja enquanto psicólogo, como psicanalista, psiquiatra, enfim, é a gente poder estar atento, é a gente poder identificar o que é do funcionamento do mundo, da vida, que é adoecedor. Então, quando eu abro, né, por exemplo, o Instagram e eu vejo, né, pessoas da mesma categoria que eu, alimentando isso, eu disse, gente, o que está acontecendo? Estão alimentando os sintomas daqueles que nos chegam, né? Eu estou ali reforçando que, de fato, as pessoas precisam disso. Então, eu estou desconstruindo um trabalho que é muito importante. E aí a gente chega, por exemplo, a essa coisa das inteligências artificiais, né? Enfim, das relações através disso, do acesso à informação através disso, que é uma coisa que me preocupa, porque o Luc Ferry, ele diz, olha, a inteligência artificial vai chegar um momento que ela vai esbarrar com o limite, que é o limite do pensamento crítico. Que isso é do homem. Quem tem isso somos nós, né? O sujeito humano. A inteligência artificial não tem. Então, ela é um robô que está lhe dando uma informação, está interagindo com você de alguma forma, mas ela não pensa criticamente. Então, quando eu vejo pessoas que estudam através disso, pessoas que se constituem na sua profissão, que procuram se consolidar na sua profissão, e eu não estou falando só do campo psi, através disso. Para onde está indo o seu pensamento crítico, que lhe caracteriza enquanto sujeito humano, que vai lidar com o outro humano, que vai escutar o sofrimento de um outro, que vai receber um outro, mesmo que não seja da área psi, né? Inclusive, eu tenho visto, professores, advogados, presidente da OAB, sem dúvidas, médicos, pessoas que têm, assim, uma postura já profissional e um posicionamento que meio que é o ridículo passar por isso, porque não precisa disso, já são consolidados. Ora, tem, por exemplo, a questão do poder feminino, do protagonismo. Aí uma mulher chega a ser presidente da OAB, como foi um caso que viralizou na internet, que ela tem um respaldo já, por estar lá, ela já venceu muitas barreiras e mostra que tem competência. Sim. Mas por que entrar numa dancinha daquela que é a do momento para poder dizer que... Será que eu sou presidente da OAB mesmo? Será que eu sou boa? Quer dizer, eu acho que é um pouco dessa reflexão que vem trazendo. Tem uma coisa, Fabiano, que eu gosto muito, né? Que tem um autor que diz, o Jean-Yves Leloup, que diz o seguinte: numa sociedade doente, é muito difícil ter alguém sadio, né? Porque a sociedade produz isso. E quando falta esse atributo que Julita falou como algo fundamental da crítica, se você não tem crítica e se não desenvolve uma autocrítica de si, você pode estar fazendo no dia a dia o mesmo que o personagem de Machado de Assis lá no Alienista faz. Eu faço diagnóstico de todo mundo
Eu entendo o que está passando na sociedade, digo o que você tem, faço o seu diagnóstico sem perceber que, na verdade, eu estou reproduzindo exatamente o que você falou, o mesmo sintoma que eu estou combatendo, porque eu estou fazendo aquilo que eu mesmo critico sem saber que estou nessa posição, porque eu acho que tenho conhecimento, eu acho que eu tenho uma posição, eu acho que eu tenho discernimento. Agora, veja, a crítica sem autocrítica é cega. A razão que não questiona a si mesma é cega. Então, significa dizer que tem muita gente doente que não se vê doente. Tem muita gente fazendo ações e estratégias que aparentemente são saudáveis e podem contribuir para os outros sem perceber, como o personagem de Machado de Assis, que, na verdade, eu estou diagnosticando os outros sem me diagnosticar. Portanto, o problema pode ser eu, o problema pode ser meu. E aí eu acho que falta, nesse momento, a gente também perceber, por isso que essa noção da psicanálise é importante trazer, porque, mas assim, qual é a tua posição diante disso que você fala? Quais são as implicações diante disso que você está diagnosticando? Quais são as suas contribuições? Quem é você nesse processo? Sim, né? Sim. Porque se você não se coloca nessa condição, qualquer um entra nessa coisa virótica de estar reproduzindo os trends, as dancinhas, a performance. Por quê? Porque você virou um robô e não sabe. Então, se formos falar de consciência, Fabiano, a gente não pode mais dizer que consciência é atributo humano. Consciência existe no mundo da natureza, em muitos animais, com sociedades bem organizadas, como os bonobos e tudo mais. Se formos falar em inteligência, você tem a inteligência artificial que está pensando muito melhor do que nós. Está conseguindo resultados muito mais rápidos e práticos do que nós. Talvez porque a gente se rendeu a ela. Exatamente. Mas veja, né? E essa inteligência artificial é uma criação nossa, que nos superou. Então, como é que ela não vai... A gente vai ganhar dela? É por meio daquilo que Julieta já sinalizou. Eu preciso ter uma autoconsciência, uma autocrítica e uma autoanálise muito grande. Porque desse jeito, se eu não tiver isso, a crítica e a consciência não serão suficientes. Sim. Okay. É a gente poder sair um pouco também do lugar de estar sempre relacionado. Aí eu vou puxar uma fala da Maria Rita Kell, que é uma psicanalista, né? Ela traz, ok, a gente entende que tem algo que a gente sofre, que a gente lida, que vem do pai, que vem da mãe, que vem do contexto social, mas a partir de que momento você próprio entra em cena em relação àquilo, né? A partir de que momento você também contribui para isso que lhe faz sofrer? Tem um livro que eu vou aproveitar, né, para recomendar, que é o do Christian Dunker com Ana Sui, aquele Só Existe no Olhar do Outro. Exato. Né? E o título do livro é essa pergunta que aqui talvez tenha disparado a nossa conversa de hoje. Exatamente. Então, vocês acreditam que o tempo está acabando já? Esse nosso tempo, né? Que ele é muito subjetivo. Mas o mal-estar na contemporaneidade, que é o tema que a gente está vendo hoje, a gente vai ver realmente... vamos ver muitos temas interessantes ao longo dessa série e a gente desde já gostaria de agradecer a todo mundo que está na produção também aqui do programa, os estagiários, tem o Pedro, tem a Amália, Vívia, tem a Lourdes, é uma série de pessoas, é um batalhão aqui por trás, tem o Aldo Pascoal, né? Tem o Cícero Pascoal, tem muita gente trabalhando, então a gente tem aí, pela produção já está ali com o tempo de 1 minuto, o desafio da gente só deixar aquele gostinho de vocês, eu peço. O que é que a gente vai ter ao longo desses temas daqui para frente, desses 14 outros programas? Diz um pouco desses temas que a gente vai nos debruçarmos sobre ele para a gente poder estar trazendo aqui conhecimento para quem estiver nos acompanhando. Acho que a gente vai ter inquietações, a gente vai ter muitas provocações. Assim como a gente tem do tempo, não né? A gente vai ter que lidar com os nossos limites, inclusive com esse do tempo que você estava trazendo. Mas a gente vai estar aqui para pensar junto, né? A gente vai estar aqui para, enfim, fazer alguma coisa com tudo isso que nos atravessa, com tudo isso que fala em alguma medida sobre nós enquanto seres nesse contexto, né, de humanidade contemporânea. E a gente também vai estar aqui para gerar algumas dúvidas, né, para trazer algumas perguntas que talvez possam ser respondidas em alguma medida e outras que cada um vai ter que responder por si, porque a gente não vai dar conta do todo, mas estaremos aqui. Tá certo, aí temos ali 30 segundos. Acho, Fabiana, que é o seguinte, assim, de que eu acho que a gente não vai trazer tantas verdades nem tantas ideias. Eu acho que nossa função aqui, nosso objetivo com você é fazer com que as pessoas repensem. Isso. Né? E que nesse repensar, a partir dessas ideias que a gente está construindo aqui nessa mesa, elas possam pensar o que é que está acontecendo com elas, quem são elas nesse processo, como é que elas estão inseridas nisso. Porque
Isso que é importante, como é que elas vão escutar isso e como é que vão levar isso para a sua própria vida. Acho que essa contribuição do programa foi a contribuição da nossa disciplina. Não é dizer que é isso que está acontecendo, mas trazer um conjunto de inquietações e de dúvidas sobre tudo para fazer que as pessoas pensem qual é o lugar que elas estão ocupando nessa sociedade tão doente, nessas coisas que nos provocam, nesse mal-estar que a gente está sentindo. Porque isso chega nos mais diversos espaços, né? E eu acredito que já deu para sentir que realmente são temas instigantes que com certeza vão prender a atenção de muitas pessoas. Então, desde já, a gente agradece também por vocês toparem esse projeto para a gente estar falando de temas que são extremamente do dia a dia da gente, mas que muitas vezes passam despercebidos. As pessoas vão vivendo essa contemporaneidade tão agitada e acabam notando. Então, desde já, a gente agradece, estaremos juntos nessa série e agradecemos também todos que estão acompanhando pela TV, pela TCM, pelo sinal aberto da UERN-TV em toda Mossoró, nas cidades circunvizinhas e também por esse mundo total que é o mundo da internet. Então, até a próxima semana a gente estará de volta com o Diálogos Contemporâneos.